Calor é a energia térmica gerada pela agitação das moléculas no interior de um corpo, que é transferida para um corpo menos agitado até que os dois corpos tenham o mesmo nível de agitação, ou seja, de calor, atingindo o chamado equilíbrio térmico. O corpo que causa o aumento de temperaturas do outro, ou seja, que transfere calor, é chamado de fonte de calor. Exemplos de fontes de calor são fogueiras, fogões e lareiras. Quando a quantidade de calor fornecida é capaz apenas de causar uma variação de temperatura em um corpo, essa quantidade de energia é chamada de calor sensível. Quando a quantidade de calor transferida gera uma mudança no estado físico, ela é chamada de calor latente. Até o início do século XIX, acreditava-se que o calor estava relacionado com a presença de um fluido invisível e sem peso chamado calórico. Quanto maior a temperatura de um corpo, maior seria a quantidade dessa substância em seu interior. A partir de observações feitas por Benjamin Thompson, experimentos foram realizados para comprovar a ideia de que calor é energia. Condução é a situação em que o calor se propaga através de um condutor, ou seja, os elétrons na fonte de calor estão muito agitados. Um material cujos elétrons estão menos agitados, ao entrar em contato com uma fonte de calor, vai ter seus elétrons começando a se agitar também. É tipo uma fileira de elétrons, todos encostadinhos. Se o primeiro deles começar a se agitar, os outros também começarão a se agitar a partir do primeiro. Exemplos de condutores do dia a dia. Exemplo 1. Panela. Ela é uma boa condutora de calor. Ela é utilizada para cozinhar alimentos, pois esquenta rapidamente. Exemplo 2. Ferro de passar roupa. Ele esquenta rapidamente para que as pessoas possam passar as suas roupas. Exemplo 3. Colher de metal. Quando você cozinha e esquece uma colher de metal na panela, ela vai esquentar mais rápido do que uma de madeira. Exemplos de isolantes do dia a dia. Exemplo 1. Madeira. Ela é utilizada para fazer colheres de pau para cozinhar. Exemplo 2. Isopor. Ele é utilizado para fazer caixas térmicas. Exemplo 3. Plástico. Ele é utilizado para fazer cabo de panela. A vela está esquentando a ponta da barra de metal, que por sua vez é uma boa condutora de calor. Esta barra contém pregos colados nela com cera. À medida que a barra de metal vai esquentando com o calor da vela, os pregos vão caindo. O, o prego que está mais perto da vela vai cair primeiro, e assim por diante. Convecção. A convecção térmica é uma forma de propagação do calor em que há uma troca térmica entre dois fluidos de diferentes densidades, formando uma corrente de convecção.
Isso ocorre porque, num sistema de fluidos, aquele que for menos denso tende a ascender, enquanto mais denso tende a descender. Quando se aquece um fluido, sua densidade diminui, ocasionando a convecção térmica, já que a porção aquecida irá ascender por ser menos densa, enquanto o restante irá descender por apresentar maior densidade. Esse fenômeno pode ser observado através de um simples experimento, que consiste em uma hélice posicionada acima de uma lamparina acesa. A lamparina aquecerá o ar que irá ascender, enquanto o ar frio acima da hélice irá descender, provocando uma corrente de ar que movimentará a hélice, fazendo-a girar em seu eixo. A convecção térmica pode ser observada até mesmo em fenômenos naturais, como o próprio vento, que é uma convecção entre o ar frio e o ar quente que descendem e ascendem respectivamente. As correntes marítimas também são exemplo de convecção térmica, em que as águas mais frias dos polos se deslocam em direção ao Equador e as águas mais quentes do Equador, por sua vez, em direção aos polos, gerando assim as correntes marítimas. A convecção térmica também serve para explicar as brisas marítimas e terrestres. Durante o dia, o Sol é mais rapidamente aquecido do que o oceano, fazendo com que o ar da zona terrestre ascenda e assim forme uma zona de baixa pressão que atrai o ar frio do oceano, criando o que chamamos de brisa oceânica. À noite, no entanto, o Sol arrefece mais rapidamente em relação ao oceano, onde o ar ascende, formando uma zona de baixa pressão que atrai o ar frio da zona terrestre, criando assim o que chamamos de brisa terrestre. A irradiação térmica pode ser definida como o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, também chamadas de ondas de calor. Ou também pode-se dizer que é a emissão de ondas infravermelho por um corpo. Diferente da condução e a convecção, a irradiação não necessita de um meio material para se realizar e logo pode ocorrer no vácuo. A irradiação, como mencionado antes, está associada à natureza eletromagnética da matéria. A radiação, ao atingir um objeto, aumenta a vibração das partículas elétricas no interior de suas moléculas e, consequentemente, aumenta sua temperatura. Há três fenômenos associados à irradiação. Eles são a emissão, a absorção e reemissão, também chamada de reflexão. A emissão depende da temperatura e da natureza em que se encontra o corpo. No geral, quanto maior for a temperatura da fonte, maior é seu poder de emissão. A absorção depende da cor, material e estado de polimento do corpo que recebe o calor. A remissão ou reflexão acontece quando parte da energia radiante absorvida é reemitida na forma de ondas de calor. Cores claras absorvem menos calor, pois elas têm maior poder de reflexão e baixo de absorção. Por outro lado, cores mais escuras têm menos poder de reflexão e mais potencial de absorção. No experimento de irradiação feito no laboratório, foram encaixados termômetros a uma temperatura ambiente de 22 graus em dois copos de prova diferentes, um branco e um preto, e depois ambos foram postos a 30 centímetros de uma lâmpada acesa e deixados lá por 10 minutos. Depois desse tempo, a lâmpada é apagada e os termômetros são observados por mais 10 minutos. Ao deixar os dois corpos de prova expostos à luz da lâmpada, pode-se notar que ao passar do tempo, ambos se aqueceram. O que explica o aumento de suas temperaturas é o calor que foi transmitido para eles pela irradiação de ondas eletromagnéticas emitidas pela lâmpada. Também é observado que nos 10 minutos que a lâmpada está acesa, o corpo de prova preto esquenta mais que o branco. O preto alcança uma temperatura de 27,5 graus e o branco chega até 25 graus. Quando a lâmpada é apagada, foi observado que o corpo de teste preto também resfriou mais rápido.
O efeito estufa é um fenômeno natural que é ocasionado pela concentração de gás na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo mantém a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário para a sobrevivência dos seres vivos. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, com alguns dos principais sendo o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. Como resultado desse processo, os gases presentes na atmosfera retêm o calor proveniente do Sol. Assim, o calor que a Terra recebe durante o dia mantém a temperatura elevada mesmo durante a noite. Sem o efeito estufa, a energia em forma de calor ganha durante o dia seria toda perdida à noite, e as baixas temperaturas e a alta amplitude térmica tornariam inviável a vida de muitos seres vivos na Terra. Um problema relacionado ao efeito estufa que é causado pela ação humana nas últimas décadas é o aquecimento global. O efeito estufa está sendo intensificado devido à crescente queima de combustíveis fósseis como o óleo diesel e a gasolina, como também queimar as florestas e outras atividades que liberam gases na atmosfera. O principal gás poluente sendo liberado é o gás carbônico, mas também a presença de óxido nitroso, entre outros. Esses gases engrossam a camada protetora existente na atmosfera e acabam não permitindo que uma parte maior da radiação solar volte para o espaço depois que ela é refletida na Terra, o que bloqueia o calor e aumenta a temperatura do planeta. Algumas das principais consequências do efeito estufa são alterações climáticas, ou seja, enquanto em algumas regiões há chuvas muito fortes, em outras ocorrem grandes ondas de calor. Modificações em vegetação em determinados lugares, alterando o ecossistema e possivelmente extinguindo várias espécies. Derretimento das calotas polares, o que aumenta o nível das águas dos mares. Isso poderá causar a perda de vários ecossistemas costeiros e também inundações de cidades litorâneas. Garrafas térmicas são recipientes criados para impedir a troca de calor do seu conteúdo com o ambiente externo. Elas são revestidas de um vaso de vidro com paredes duplas, distanciadas umas das outras por cerca de 1 centímetro. Na fabricação, o ar no espaço entre as paredes é retirado por um orifício que é selado logo em seguida. Assim, reduz significativamente a transferência de calor através de condução e convecção. As superfícies de suas paredes são revestidas de prata, o que as torna altamente espelhadas, para que a radiação seja refletida internamente sem que haja transição para o ambiente externo. Algumas garrafas também possuem paredes externas espelhadas, para que não haja transferência de calor do ambiente externo para o interno. Vale lembrar que não há isolantes perfeitos. O que a garrafa térmica faz é apenas retardar a transferência de calor entre o ambiente externo e o conteúdo da garrafa.